Vamos começar? Primeiramente, queria agradecer a todos, né? Disponibilizar um tempo aí para compartilhar as novidades que a Blockbit está trazendo, né, nessa versão 2.4.1, e a gente poder transferir um pouquinho o que a gente aprendeu nessa jornada, ok? Eu estou com o Kelvin aqui, a gente vai se apresentar formalmente nos próximos slides, mas vamos lá. Bom, eu sou o Lucas Pereira, eu sou diretor de produtos na Blockbit, e tem um pouquinho da minha jornada, né? Faz mais de 20 anos de cibersegurança, faz um bom tempo, né? O primeiro firewall foi o Raptor, não sei se vocês conheceram, que era da Symantec, rodava em Windows NT, era uma beleza. Mas, primeiramente, né, novamente, agradecer vocês. Eu gostaria de lembrar que esse vídeo vai ser disponibilizado, está sendo gravado, vai ser disponibilizado nos canais da Blockbit, se vocês puderem seguir, né, o canal da Blockbit Sec, em todas as redes sociais, no final vai ter o QR Code que facilita isso para a gente. Então, vamos começar. Então, como me apresentei, né, agora trazer o Kelvin. Kelvin, se quiser se apresentar. Tranquilo. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Kelvin Vasquez, né? Atuo como QA Manager na Blockbit. Tenho aí uma expertise, uma experiência de mais de 10 anos de cibersegurança também. Então, participando hoje com vocês aqui, juntamente com o Lucas, mas até para dar um apoio para o Lucas aqui na questão do chat, nas dúvidas, e até mesmo porque o objetivo aqui é convidá-los, né, a participar de um beta que, posteriormente, o QA, né, eu, juntamente com o meu time, iremos conduzir. Obrigado, Kelvin. Então, vamos lá, vamos para as novidades, né? Qual que é a nossa agenda hoje, né? Falar de algumas estatísticas que eu achei legal trazer para vocês, e as principais novidades, né, da 2.4.1, que é o filtro de conteúdo por DNS, o hardware, agora a gente tem a opção de um modo Access Point, o novo cluster, uma API de integração do GSM com soluções de terceiro, IPS inteligente, cliente do Next Generation VPN para Linux, e um relatório que o nosso Blockbit Labs vai começar a disponibilizar semestralmente com tudo que a Blockbit desenvolveu de threat intelligence para disponibilizar nos produtos. Quero lembrar, qualquer dúvida, manda no chat, perguntas, o Kelvin vai estar respondendo, ok? Qualquer dúvida é só perguntar, a gente está à disposição. Então, sobre as notícias e estatísticas, né? Não sei de curiosidade, né? Como que é a malha de backbone de links do Brasil, né? Então, você tem ali os pontos marítimos, né, interconexão, e a maioria do nosso tráfego passa pelos Estados Unidos. Então, a gente tem ali alguns outros canais direto com a África e a Europa, mas a grande maioria do nosso backbone passa pelos Estados Unidos. Porém, independente disso, né, nós somos o 5º país do mundo com mais usuários na internet. Então, atrás aí da China, Índia, Estados Unidos, incrível que pareça, Indonésia e depois o Brasil. E na América Latina, né, nós somos o com o maior número de usuários de internet. Então, imagine você ter esse número de usuários e você prover segurança para esses usuários, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que o Brasil já passa o tráfego de 20 terabits por segundo. Então, desses 20 terabits, só São Paulo bate 17 terabits de tráfego. E o resto é o Brasil. Óbvio, né? Muitas interconexões estaduais passam por São Paulo antes de atingir qualquer outro lugar, mas, mesmo assim, é muito tráfego, é um tráfego gigantesco. E você pensa que prover segurança sobre um volume tão grande de tráfego, as estratégias de proteção têm que ser repensadas. E imagine vocês fazer uma inspeção SSL, que é um tráfego criptografado, que você precisa olhar, encriptar, decriptar, olhar o que tem dentro, depois reencriptar, encaminhar para o usuário e prover segurança, exige uma capacidade e um processamento muito alto.
E a gente já está chegando assim facilmente, e eu imagino que várias pessoas aqui na sala já tenham links de 1 GB em casa, ou nas suas empresas. Então, você vai lá escalando gigas de tráfego de internet e ainda prover segurança sobre isso está se tornando um desafio e começa a ficar cada vez mais caro, porque o volume é muito grande. Então, a gente tem que repensar as estratégias. Pensando nisso, que a Blockbit investiu no desenvolvimento de um filtro de conteúdo por DNS. É uma estratégia, né? Não cobre todas as searas de uma proteção em camadas ali, numa casca de cebola de proteção, mas ela já mitiga grande parte dos problemas, e isso, bloqueando de uma forma que usa menos capacidade de processamento, realmente usar o processamento para algo que faça mais sentido. Então, a gente faz um pré-filtro antes do tráfego de internet, ou do tráfego do browser mesmo, propriamente dito, a gente já filtra na verificação de DNS. E como que isso funciona? Primeiro vamos verificar, né, o conceito de que é um servidor de DNS. Né? Eu perguntei para o nosso amigo ChatGPT, o que é um DNS. Né? Nada mais é que como se fosse um catálogo telefônico, onde você tem um nome, por exemplo, www.blockbit.com, e o servidor DNS devolve o endereço que o servidor ou esse site está hospedado, ou os endereços. Então, ele faz essa tradução de um nome, como se fosse um nome fantasia, para o endereço físico e correto, como se fosse o nosso CEP, nossa rua, ou uma analogia, por exemplo, pergunta para o servidor DNS, qual que é o endereço do Lucas? E ele retorna, né, o endereço da minha casa. Uma analogia desta forma. Como que funciona o DNS? Então, na hora que você abre o seu browser, ou o seu Windows, ou o seu sistema operacional, o seu celular, e tem que fazer uma conexão com algum serviço, todos eles que for sobre TCP/IP, ele faz consulta de DNS, na maioria das vezes. Tem como conectar direto no endereço IP? Tem, mas no geral, ainda mais na questão de escalabilidade, né, que você precisa ter servidores que aguentam muito tráfego, então você faz um balanceamento pelo nome. Então, na hora que o Lucas vai conectar num serviço, ele conecta num servidor. Na hora que o Kelvin for conectar no mesmo serviço, ele já está conectando em outro servidor que pode estar geograficamente separado em países, continentes, por exemplo. Então, como que é o esquema? Você pega o seu browser e digita lá www.blockbit.com, primeira ação que é feita é a consulta de DNS. Então, ele pergunta para o servidor DNS, servidor, qual que é o endereço de conexão do www.blockbit.com? O servidor de DNS retorna um endereço IP, ou vários endereços IPs. E depois que o browser recebe esse endereço, ele faz o connect, né, para esse endereço e recebe o site. Então, sempre ocorre isso. Se a gente estivesse fazendo uma estratégia de filtro de conteúdo, fazendo meio indemido, uma inspeção SSL, a verificação estaria sendo feita na hora que recebe esse dado. E daí ele decripta, inspeciona e depois entrega para o browser. Então, todas essas etapas que foram feitas antes, elas iriam acontecer, de qualquer forma. Agora, como que funciona um DNS Content Filter? Então, primeiramente, o conceito, né? DNS Content Filter intercepta as requisições de DNS e analisa a consulta, permitindo ou não que ela seja realizada. Qual que é as vantagens, né, de você ter um filtro de conteúdo para DNS? Ele melhora o desempenho da rede, ou seja, se algo é para ser bloqueado, ele já bloqueia lá no início. Não espera receber dados para depois bloquear. Permite o controle em redes de grande desempenho, ou seja, o custo computacional para fazer esse controle é exponencialmente menor do que uma inspeção SSL. E por que eu estou falando tanto de inspeção SSL? Hoje, por volta de 90% do tráfego da internet, ela está encriptada em SSL. Então, depois que houve aquela conexão entre o seu browser e o servidor, a única estratégia para olhar o que tem lá dentro é via uma técnica que chama man in the middle,
e você faz traduz em português, né? Inspeção SSL, e você abre aquele tráfego, olha dentro dele de forma segura, então é um firewall, um Next Generation Firewall, um proxy, está fazendo isso no meio do caminho, de forma confiável, dentro da rede, só que o custo computacional isso é de, no mínimo, 2 VPN. Sessão para cada conexão no browser. E no DNS, como a gente protege contra ataques e acessos indevidos, como deve ser um filtro de conteúdo. Tem alguma pergunta? É um momento não, Lucas. Pessoal só surpreso com a quantidade de tráfego mesmo e, e achando show de bola esse novo recurso do DNS Content Filter. Legal. Então, como que ele funciona? Então, você tem mais um agente aqui no meio do caminho, que é o filtro de conteúdo de DNS. Então, o caminho feliz aqui, o browser pergunta qual que é o endereço de conexão do nome www.blockbit.com.br. O filtro de conteúdo de DNS, ele verifica, opa, www.blockbit.com.br é um endereço confiável, ele redireciona a consulta para o DNS final, para o servidor de DNS. Este, por sua vez, responde qual que é o endereço e o DNS Content Filter entrega o endereço para o browser que conecta no servidor e recebe o site. Igual foi no anterior, só que tem mais um agente aí no meio. Agora, quando é um tráfego indevido, né? Quando tentou acessar aqui um site adulto, o DNS Content Filter já identifica que é para ser bloqueado com base nas ACLs ou nas categorias que é para bloquear. E ele já devolve um endereço para o browser, um endereço inválido. Não tem comunicação com o DNS, não tem comunicação com o site. Então, é um custo computacional muito baixo. A gente está falando aí de um tráfego de rede de 1.000 bytes, 1.200 bytes. E já bloqueou. Se fosse da inspeção SSL, ia ocorrer toda a cadeia de resolução de nome, normalmente, ia tentar conectar, na hora que ele fosse tentar conectar no site, daí que o proxy ia ter decriptado o connect do browser, que já estava encriptado usando uma VPN, e daí identifica, opa, é o site adulto e bloqueia. Então há um tráfego muito maior. Ou, pior, se fosse um site que tem um malware lá hospedado, ele só ia detectar o malware quando ele estivesse fazendo download do arquivo. E quando completasse o download, ele ia verificar, daí libera o site. Agora, se a gente tem no nosso DNS Content Filter e for classificado que aquele site tem malware, o bloqueio já ocorre aqui na resolução de DNS. Então, se você nem tem, você diminui o tráfego da sua internet. Por isso que essa técnica pode ser utilizada em provedores, data center, em larga escala, e a gente está colocando isso como uma solução para filtro de conteúdo em redes de grande desempenho. Gratuitamente, quem que fornece, você pode usar isso na sua casa, por exemplo. A Cloudflare, ela oferece três endereços de DNS. O 1.1.1.1, que não faz controle nenhum. 1.1.1.2, final 2, ele faz controle de malware. E o final 3 faz de malware e sites adultos. Gratuito. Tá lá, se você configurar o servidor de DNS na sua máquina apontando para esses dois endereços, você consegue já validar como que funciona o DNS Content Filter. Só que é estático, né? Tá lá, ele só bloqueia, você não tem log, você não tem informação, você não tem estatística, e você não tem a granularidade de você poder liberar ou não para cada um. E daí as soluções de DNS Content Filter, inclusive da Blockbit, provê isso. E como que é feito? Lucas, antes de passar para a próxima tela, temos aqui algumas perguntas Claro. interessantes. A questão do bloqueio, né? Quando esse bloqueio é feito, a tela apresentada para o usuário é uma tela amigável, a gente consegue customizar, redirecionar para algum outro servidor?
Sim, você tem controle para esse endereço IP que ele retorna. Então, eu posso colocar um endereço IP do Blockbit, por exemplo, e vai aparecer uma tela de bloqueio. Porém, só para sites HTTP. Se for site HTTPS, o browser vai vir um erro de resolução de nome. Porque para HTTPS, os browsers têm uma proteção que ele não aceita redirecionamento. Então, no browser vai aparecer um erro. Quando for um site HTTPS, e como eu comentei, 90% dos sites no mundo são HTTPS, vai aparecer um erro de resolução de nome. Uhum. E o Luigi também pergunta, né, a questão da lista de bloqueios e permissões. É uma lista de categorias? Sim, acho que o próximo slide vai responder isso. Então, vamos lá. A mesma lista de URLs classificadas ou domínios classificados e IPs classificados que a Blockbit utiliza é o mesmo para web, para inspeção de web, é o mesmo utilizado para o DNS Content Filter. Então, a Blockbit tem mais de 50 milhões de URLs e domínios classificados, distribuídos em 70 categorias. Então, o que eu faço? Eu consigo criar um perfil por rede, por departamento, desde que tenha uma rede diferenciada, eu consigo criar perfis diferenciados. Então, um exemplo, a rede 10.0.0.0/8 cai num perfil que só bloqueia sites adultos. A rede 172.16, tananã, eu bloqueio games. Então, eu faço uma lista de categorias. Então, aqui eu configuro por perfil quais são os bloqueios que vão ocorrer no DNS Content Filter. Respondido? Perfeito, responde. Que é importante lembrar, né, que esse perfil criado, ele não tem que ser associado a nenhuma política. Uma vez que você cria, ele já está valendo, seguindo a mesma regra, né, do FIRE, que é o First Match Wins. Então, é uma combinação ali da lista de top-down de perfis, certo, Lucas? Sim. Lembrando que a consulta DNS ou tem que ser direcionada para o próprio Blockbit ou o tráfego tem que passar pelo Blockbit. O Blockbit não precisa ser o DNS da rede. Desde que a consulta, por exemplo, se a sua rede está usando o DNS do Google, 8.888, e o Blockbit é o Next Generation Firewall da rede, ele vai conseguir fazer o DNS Content Filter. Ou você pode usar o Blockbit mesmo como servidor DNS, ele suporta essa opção, e daí o filtro passa a funcionar também. Ok? Funciona para categoria customizada? Pergunta do Sidney. Sim. Funciona. Perfeito. Algo mais? Tem mais uma questão de limitação por modelo de appliance da Blockbit. De performance? Se todos os modelos teriam suporte a essa nova feature. Ah, BB5, sim. BB10? A Blockbit ela não diferencia feature por modelo de equipamento. A mesma firmware que roda numa BB2 ou numa máquina virtual é a que roda no BB30.000. As funcionalidades elas são as mesmas. O que vai ser diferente é a capacidade de processamento, memória e atender o número de usuários. Mas a diferenciação de feature a gente não faz. Perfeito. Podemos seguir. Bom, a próxima novidade é ter a opção de ter de modelos menores, né, os de mesa da Blockbit, que é de BB2 ao 30, com a opção de ter uma placa Wi-Fi 7, né, modo Access Point. Então, você pode adquirir o Blockbit já com suporte às anteninhas e suporte a ele ser o Access Point da rede. Então, aqui, a partir da 241, você tem ali o hardware, né? A questão do hardware, suportar banda 2.4 e 5 GHz, canais, as autenticações e criptografia e as opções, né? Nessa build, a gente suporta apenas um SSID por vez. Então, algo bem simples, mais funcional ali para uma rede pequena. A gente está falando aí de
nessa capacidade desses appliances, para diminuir um dispositivo a mais na rede. Então, você pega lá, por exemplo, uma loja de um shopping que tem 4 ou 5 dispositivos ali, ele tem que ter o modem da internet, tem que ter o Fire ou o SD-WAN ali fazendo a proteção e VPN, e tinha que ter um equipamento, um access point atrás desse Fire para os dispositivos conectados, né? Maquininha de cartão, os smartphones dos funcionários e tudo mais. O que a gente está propondo é que já consiga eliminar um equipamento dessa rede e faça isso diretamente no Blockbit. Então, esse é um conjunto de software e hardware, né? O hardware precisa suportar. Caso vocês estejam usando a 241 e o hardware não tenha a placa Wi-Fi, você tenta entrar nessa tela e ele fala que não tem o hardware disponível, então, integrado. Então, aqui não tem muito segredo, questão do Access Point que a gente usa aí há muitos anos. Mas se tiver alguma dúvida, posição. O William mandou uma dúvida aqui, eu acho que ele acabou de responder que seria para o Wi-Fi, sim. Questão do Captive Portal, né? Se a gente consegue fazer a chamada, né? Ou talvez forçar a autenticação para um usuário que está conectado na rede Wi-Fi. A conexão no Wi-Fi, a fase ali de camada 2, né, que é receber o link e o DHCP, camada 2 e 3 ali, ela funciona idêntico igual um cabo de rede. E se uma vez está conectado no Wi-Fi, o funcionamento do Blockbit é como se fosse uma placa de rede normal. Então, todas as features que você tem conectando lá na porta 1 do Blockbit, você teria para os usuários na rede wireless. Uma ressalva é que o hardware para esse access point, ele não se compara a um hardware de uma solução de Wi-Fi profissional. É uma solução de hardware para comportar ali poucos usuários, normalmente a capacidade da rede que um BB2, BB5, 10 suportam. Ele não vai substituir um Ubiquiti ou uma solução comercial e profissional corporativa de Wi-Fi, né? Um Aruba, não é esse o objetivo. Uma solução ali para pequenas redes. Isso é uma questão de limitação de hardware mesmo, de ter a capacidade computacional de fazer o Next Generation Firewall e o Wi-Fi. Perfeito, Lucas. Ok. Podemos seguir. Para a próxima feature. Só acabou. Você pode fazer a configuração dele tanto via interface gráfica, web, ou via CLI. Comando é Wi-Fi CLI, e você vai fazendo todas as configurações aqui, seguindo as opções. Você consegue fazer exatamente as mesmas configurações, listar os usuários, e assim por diante. Bom, acho que assim, junto com o DNS, Content Filter, o Cluster, a nova versão do Cluster Blockbit, que é uma das grandes novidades. Né? Então, como que era a topologia anterior, atual, até a 2.4.0? Você tinha uma máquina que a gente nomeava ela como master e uma como backup, ou master e slave. E a slave ela fica ligada, porém ela fica sem endereços IPs, só o Heartbeat conectado e a interface de gerência. E o master vai replicando todas as configurações. Caso a master venha a sair do ar, o Blockbit sobe os endereços IPs, o mesmo endereço IP, com o mesmo MAC, e começa a subir todas as configurações. E assume a rede. Então, essa era a topologia da versão corrente do cluster da Blockbit. O que muda? A gente passou a utilizar o protocolo CARP para fazer o monitoramento e gerenciamento das interfaces. Né? Então, o que é o CARP? É um protocolo para monitoramento e gerenciamento de IPs virtuais para ambientes de alta disponibilidade ou balanceamento de carga. Então, isso é um protocolo de mercado, inclusive nas vantagens aqui, né, que eu vou estar citando, ele é amplamente utilizado
praticamente todos os fabricantes e players de Next Generation Firewall e de Telecom para dispositivos que disponibilizam o serviço de alta disponibilidade e redundância e balanceamento. Quais as principais vantagens? O monitoramento do cluster é feito em todas as interfaces, não só na Heartbeat. Ele permite o compartilhamento de um mesmo endereço IP virtual para várias máquinas. O tempo de detecção e convergência do cluster, que dependendo do ambiente da Blockbit levava bastante tempo, agora é em torno de 3 a 5 segundos. E ele é amplamente, como comentei, utilizado por diversas soluções, ele é flexível em questão de configurações, você pode definir prioridade de um nó, e acaba o conceito de master e backup. A máquina que está ligada primeiro é a que vai ser a master. Ela saiu do ar, a outra assume, continua em produção. Quando a máquina que saiu do ar voltar, ela entra como backup. Então, uma convergência a menos no ambiente, gerando nem que seja 3 a 4 segundos, 3 a 5 segundos de disponibilidade, mas ocorria, então você acaba com esse conceito. Mas, se ainda assim você quiser definir um nó com mais prioridade do que o outro, é possível também. E no roadmap para as versões futuras no Blockbit é ter o balanceamento de carga e escalabilidade. Nossa ideia é ter o balanceamento de até 16 caixas atuando no ambiente, né, dividindo a carga. Mas isso não está disponível na 241. Isso é futuro. Na 241 a gente está falando de failover e high availability. E como que é a nova topologia? Os dois equipamentos ficam ligados o tempo todo e acessíveis. Então, você consegue logar pela interface gráfica no Blockbit nas duas caixas. A que está nomeada como Node 1 ou Master, nela que você faz as configurações. Você acessa ela através do endereço de IP VIP, que é o endereço IP do CARP, um VIP do CARP, e ele monitora todas essas interfaces. Então, ele fica monitorando aqui essa rede. Caso ele identifique que essa rede caiu, ele muda o VIP para trafegar para essa segunda caixa. E o mesmo para a internet. Eu posso ter 3 IPs internet aqui, ou eu posso ter só o meu IP VIP, usando um IP var da internet, por exemplo, e com outros IPs fakes, desde que essa rede comunique com essa, é o suficiente para o CARP funcionar. Mas o IP VIP pode ser uma outra rede, por exemplo. Ou vários IPs VIPs aqui, no caso de um link de internet que tenha N endereços IPs. Então, o cluster ele fica monitorando todas as placas de rede e a máquina que está respondendo é a que tem o IP VIP. Ele faz isso sem protocolo CARP, faz esse gerenciamento sem ter nada de especial no switch. O switch não precisa suportar o CARP. Diferente, por exemplo, quando a gente fala de VRRP, às vezes o switch precisa suportar para fazer o balanceamento, o CARP ele não precisa disso. E o que muda também no novo cluster? A máquina backup, ou Node 2, ela está sempre com todas as configurações ativas. Ela não é sincronizada por uma faixa de tempo, sincronismo, sei lá, de hora em hora. Quando você faz a configuração e aplica, ela envia a configuração para a máquina backup em tempo real. Então, no mesmo momento que você está fazendo alterações nessa máquina, ela está sofrendo já na máquina backup. Então, o tempo de virada, que a gente falou lá, de 3 a 5 segundos. Então, você puxa o cabo de força de uma máquina aqui, às vezes nem um ping sequer perde nesse modelo, por causa do CARP. Então, foi reimplementado toda a solução de cluster no Blockbit. A gente está indo para uma solução mais robusta e seguindo as tendências de mercado. Alguma dúvida, pessoal? Excelente. Tem sim. Bom, o Leandro havia feito uma, mas logo em seguida você respondeu, né, a questão do balanceamento de carga ou se seria o failover. Mas em seguida ele lançou uma outra pergunta, acho que mais a nível comercial, com relação às licenças, né? Teremos que pagar por 2 licenças?
Se for failover ou HA, não. Se for load balance no futuro, sim. Porque no load balance você vai ter as duas caixas trabalhando, 2 ou 3 caixas. Nem faz sentido você ter um cluster load balance com só 2 máquinas. Por quê? Se uma máquina só não aguenta o throughput da rede, você precisa de 2 máquinas, você tem que trabalhar com um ambiente no mínimo 3 máquinas. Porque se uma cair, a rede vai cair, já que uma só não aguenta o ambiente. Então você precisa trabalhar no mínimo com 3 caixas. Nosso objetivo é trabalhar com até 16 caixas em paralelo, ali, fazendo balanceamento. Incrível que pareça, a gente tem cliente atual da Blockbit que usa um farm de proxy de 4 máquinas. A pergunta aqui, o protocolo de cluster seria como o VRRP? O CARP é uma alternativa ao VRRP. Eles têm funções parecidas. Mas aí a gente tem as funções parecidas, mas a gente optou pelo CARP por questão da flexibilidade e não precisar de nenhuma configuração nos switches para que o cluster funcione. Tem mais uma pergunta interessante, Lucas, em relação à migração, né? Através de update, a questão do cluster já vai estar disponível ou teremos que reimplantar? Tem que reimplantar, porque muda totalmente o conceito. Muda o conceito de IP, porque antes você subia uma máquina lá no Wizard e você dizia que era um backup e ela copiava toda a configuração. Agora não, você faz 2 instalações distintas, você sobe as 2 máquinas, você configura os endereços IP nas 2 máquinas. Então, eu vou ter que pegar a minha ITH0, subir numa máquina 10.002, a outra 10.03, criar o endereço IP VIP nas 2, e daí você sobe o cluster apontando qual que é a interface virtual, o alias que vai ser do VIP. E daí o CARP começa a fazer o gerenciamento. Então, é uma implementação nova, não tem migração. Antes que o pessoal se assuste um pouco, né, o Márcio mandou aqui, né, eu teria que atualizar então a firma em todos os meus UTMs. Quando a gente fala em reimplantar, seria reconfigurar o cluster, mas quando você fizer a atualização, não precisa reinstalar o appliance. Via atualização, você vai pegar esse novo recurso. Só teria que, de fato, fazer a reconfiguração do cluster. Exatamente. Show. É isso. Ok? Daí a gente vai seguindo, daí a gente vai respondendo, depois a gente volta no cluster, que mudou a forma, o conceito mudou totalmente. Né? Então, só uma questão de tela, né, muda um pouco, né? Aqui eu defino quem que é a Heartbeat. A Heartbeat é uma interface que ela faz o monitoramento e a replicação, mas todas as interfaces ocorre o monitoramento também. Então, na versão anterior, você tinha lá Heartbeat 1, Heartbeat 2, Heartbeat 3. Agora não tem mais necessidade, porque se eu tiver 10 interfaces, as 10, para a questão de monitoramento e detecção, qual vai estar funcionando master ou backup, todas as interfaces são consideradas na lógica para definir quem que é a master e quem que é a slave. A Heartbeat aqui é mais para a questão da replicação. Então, aqui você tem a tela, ele dá a informação do estado do cluster. Essa aqui é a tela só da slave, né? Então na master ele fala que está sincronizado, e a slave, quem que é o IP da master. Então quando a slave sobe, ela vai copia todas as configurações da master e já aplica todas as configurações e ela já fica pronta e apta para a virada. Quando tem a virada, é uma questão de mudança só de endereçamento IP pelo CARP. Todas as configurações, tudo, os serviços estão lá prontos para receber. Então, a virada, quando comento de 3 a 5 segundos ali, é tudo, não só roteamento, é web filter, é VPN, tudo fica disponível dentro desse tempo de convergência. E você pode ter o monitoramento também via linha de comando, né? Que dá mais informação do estado de cada nó, de cada placa. Então, a informação aqui de como está o estado de cada nó do cluster.
A próxima novidade, né? A gente desenvolveu uma integração, uma REST API de integração do GSM com soluções de terceiros. Então, nesse primeiro MVP, permite que uma solução de terceiro consulte informações do GSM. Então, ele vai coletar informações do estado do appliance, licença, aquela tela inicial de devices do GSM, quais são o pacote de políticas, quais são os device templates que estão implementados, e depois também toda a parte do analyze. Então, alguns relatórios que a gente, quando está o Next Generation Firewall está enviando informações de log, o GSM, que é o Analyze, essa API permite que você consulte esses relatórios. Para que isso serve? Então, a gente tem soluções de gerenciamento de terceiros, que gerencia vários outros Next Generation Firewalls ou dispositivos de rede, ele quer ter uma visão holística lá de tudo. Então, é para isso que essa API serve. Obviamente, a gente vai começar a evoluir, implementando cada vez mais funções, até o ponto de você poder gerenciar os dispositivos através da REST API. Aqui é um modelo, né? Então, você tem o usuário que está consultando a REST API, ele faz aqui a consulta, a autenticação, e vai seguindo os protocolos e as formas de consulta para obter essas informações. Então, nós temos disponibilizado um manual da API, rapidamente, só para satisfazer aqui uma curiosidade, né? Então, é disponibilizado esse documento, ele tem 55 páginas, e como você habilita a API, começa a fazer as consultas, né? Então, são os posts para autenticação e todas as coletas de informações para vocês poderem fazer integração com os sistemas de vocês ou com sistemas de terceiros. Isso vai estar disponível no docs.blockbit.com, né, no site, para vocês poderem, caso tenham necessidade, de fazer essa integração. E agora eu gostaria de pedir para vocês responderem essa pesquisa para a gente. E dar uns 3 minutinhos ali para a gente responder a pesquisa e tirar algumas dúvidas. Ok? Opa, estava olhando aqui as perguntas, né? O João Lucas fez uma pergunta sobre se tornar parceiro. Sim, acho que o pessoal do apoio pode entrar em contato contigo. A gente tem esse modelo, né? Acho que aqui tem bastante gente que é de revendas, já atuou com Blockbit e tem um modelo de como serviço, né? Isso é possível, sim. Vamos lá? Todo mundo respondeu? Continuar.
Obrigado pelas respostas. Bom, a próxima feature que a gente está entregando é o Smart IPS, ou IPS inteligente, né? Qual que é a ideia? É que a gente deixe pré-selecionado um perfil baseado no risco dos ataques e nos riscos da assinatura. E qual que é o diferencial? Na hora que eu seleciono aqui um perfil ou risco alto e ação bloquear, o que é feito? Todas as assinaturas, das mais de 78 mil assinaturas que tem no Blockbit, ele já marca todas de tipo alto para bloquear. Então, se vier um tráfego e der match em uma dessas assinaturas de cliente e servidor, né? Então, ou seja, aqui, nesse caso, 2.400 mais 1.900 aqui, está falando aí dos 4.500, 4.500 assinaturas, por exemplo, se der match em uma dessas assinaturas, ele faz o bloqueio. E qual que é o diferencial para falar assim, um perfil inteligente? Antes eu podia fazer isso também, eu podia vir logar, fazer um filtro, selecionar o risco alto e dar ação para todos de habilitar e bloquear. Qual que é o diferencial do perfil inteligente? Caso a Blockbit libere uma assinatura nova na base, cujo risco seja alto, na hora que fizer a atualização das assinaturas do Blockbit, que é feito diariamente ou sob on-demand, automaticamente essa assinatura entra no perfil como ativada e bloqueada. Sem ser um Smart IPS, você, administrador, tem que ir lá pesquisar e habilitar a assinatura. Aqui, o que a gente está propondo? Se você quer bloquear todos os ataques de tipo de risco alto, uma vez fazendo essa estratégia, automaticamente toda vez que a Blockbit lançar uma assinatura do risco alto, ela automaticamente é habilitada no seu ambiente, sem precisar nenhuma interação do administrador. É feito o download, identificou que tem 20 assinaturas novas do tipo alto, essas 20 assinaturas automaticamente ficam habilitadas e passam a proteger o seu ambiente. Esse é o diferencial do Smart IPS. Ok? Se tiver dúvida, manda para a gente. Next Generation. Oi, poisão? Não, falei tudo certo. Pode seguir. Next Generation VPN, né, foi uma nova forma de VPN que a Blockbit lançou no ano passado e está consolidando agora. E qual que é o diferencial dessa VPN? É uma VPN baseada em SSL, que faz criptografia AES, os algoritmos mais seguros e fortes, com ganho de processamento que tem no mercado, mas o diferencial dessa VPN é que, caso as portas padrões de VPN, portas padrões de IPsec, SSL, entre outros, estiverem bloqueados, a VPN é estabelecida sobre protocolo DNS e sobre protocolo SMP, sobre ping. Ele consegue dar bypass na maioria dos ambientes que tem controle. E o que é? Normalmente, DNS é liberado para consulta. E ping também. Então, se as portas TCP e UDP estiverem bloqueadas, mas estiver liberado DNS e ping, a VPN vai ser estabelecida. Então, isso é a novidade, né? Porque VPN sobre TCP, sobre UDP, é commodity de mercado. Toda solução faz. Mas agora uma VPN sobre DNS e CMP, essa é a novidade. E o que a gente está trazendo novidade aqui junto com o lançamento do 241 é o cliente para Windows. Tinham lançado o cliente para Windows, agora a gente está lançando o cliente para Linux também. E como que funciona? Esse cliente para Linux, ele é um plugin para o Network Manager, que é dentro do projeto GNOME. Então, você instala esse pacote, quando você vai na configuração de rede do próprio Linux, do front-end do Linux, já apareceu a opção da Blockbit aqui. Como tem para IPsec, IPTP, R2TP, OpenVPN, vai aparecer a opção de Blockbit. Você vai colocar, dar um nome, endereço IP de destino, usuário e senha, ou se tiver habilitado a MFA, multifator de autenticação, você vai pôr vai deixar o login, a senha em branco,
quando você for conectar, você vai digitar a sua senha e o multifator de autenticação para fechar e estabelecer a VPN. Então, nesse primeiro momento, a gente homologou e testou no Ubuntu, mas, em teoria, né, qualquer solução que tenha o front-end usando o plugin do Network Manager no Gnome vai dar suporte para eles. Então, por padrão, as distros que usam o Network Manager é a Debian, Fedora, Red Hat e o Arch Linux. Esses foram o que está no próprio projeto do Network Manager, né? A gente desenvolveu o plugin. Ok? E temos perguntas aqui. Primeiro, o pessoal mandando o emoji de palmas, né, parabenizando o recurso da VPN. E temos perguntas se essa tecnologia é baseada no OpenVPN, se precisa de uma máquina específica, né, modelo Blockbit também, e se tem versão para macOS ou se tem previsão. Tá. O Blockbit suporta a VPN sob o OpenVPN, mas não é o NG VPN não é baseado no OpenVPN. É um VPN SSL, mas não é o padrão do OpenVPN e também não é o padrão IPsec. É um padrão proprietário, mas que, no fim, na hora que estabelece a conexão, está fazendo uma VPN assíncrona ali via SSL. Então, é um protocolo diferente, justamente para ele ir, ele vai mapeando, vai tentando conectar, primeiro via TCP e abrir vários canais. Então, você pode configurar quantos canais de VPN você quer. Então, por exemplo, 16. Ele estabelece 16 conexões para acelerar a VPN, questão de roteamento e tudo mais. Tentou TCP, não conseguiu, ele tenta UDP, um range de portas. Não conseguiu, ele tenta DNS, e se não conseguiu, vai para o ICMP. Aí, quando é via DNS e ICMP, se você snifar, o DNS vai ser como se fosse um DNS sec, você vai ver tudo criptografado, a comunicação é na porta 53, mas o payload está criptografado, e no ICMP, se você snifar, você vai ter lá echo request e echo reply, como se fosse um ping mesmo, só que o payload com a criptografia. Só que como o DNS e o ICMP, a área de dados desses protocolos são menores, então você tem muita fragmentação, e daí você tem uma queda de desempenho na VPN, né? Mas funciona tudo, e ele fica tentando, e ele fica monitorando. No momento que teve acesso novamente a TCP ou UDP, ele aumenta o throughput da VPN, ele reconecta de forma transparente para o usuário. Outro ponto interessante para o cliente, para o Windows, você pode marcar uma opção no cliente que é estabelecer a VPN no inicialização do Windows. Ou seja, a VPN é estabelecida antes do usuário logar. Então, isso é legal para máquinas que estão no domínio, mas fora da rede. Na hora que ligou, o serviço deu start do Windows, você já consegue logar no domínio como se estivesse dentro da rede, porque ele já está estabelecida a VPN. Daí, nesse caso, você precisa deixar a senha salva, daí não suporta MFA, mas é uma opção para máquinas que estão no domínio. Daí, tudo que você tem do domínio, né, da parte de GPO e tudo mais, já funciona na inicialização. Beleza, Ok? sem limitação de caixa, né? Modelo Blockbit, até mesmo BB2 porta. Isso. macOS até o momento não foi desenvolvido o client. Temos também aqui mais uma, como é que eu posso dizer, uma confirmação, acho, do Thales, né? VPN SSL, né? VPN utilizando o protocolo SSL, empregado na maioria dos NGFW de mercado, certo? Continua. E o Blockbit tem mais uma opção de VPN. Se na sua rede já usa IPsec ou usa o VPN SSL, você vai continuar funcionando normalmente. Você tem mais uma opção. Sobre a versão para Mac e para mobile, Android e iPhone, está no roadmap, isso, próxima etapa. A gente entregou para Linux, vê mais distribuições de Linux, daí agora a gente parte para o próximo. O objetivo desse projeto lá na frente, a gente está falando aí
final de 2024, esse cliente virar um endpoint, trazendo toda a expertise de segurança, fio de conteúdo na ponta, IPS, anti-malware, integração com sandbox, toda a parte de verificação de log. Esse cliente do Next Generation VPN, ele também ser um endpoint, mas isso a gente está falando bem um pouco mais para frente, no roadmap. Ô Lucas, tem algumas questões aqui também de várias pessoas relacionadas. Questão do modelo, topologia de uso da VPN, né? Aqui a gente está falando de NGVPN, que é Client to Site. Mas a Isso. pergunta deles é, quando eu tenho a necessidade de interligar dois fabricantes, né, dois vendors, Blockbit com um outro equipamento, conseguimos fazer? Normalmente isso é feito sobre IPsec, mas tem integrações sobre SSL também. Isso, Normalmente a importante sim. interoperabilidade entre vendors é feita sobre IPsec. Daí o Blockbit suporta todos os modelos aí com os fabricantes, né? Inclusive para fazer SD-WAN também, redundância de link e tudo mais. É isso. Disponibilizamos 3 tipos de recursos diferentes para VPN, né? Acho que a gente poderia dizer VPN IPsec, onde a gente consegue fazer o site-to-site, e também o Remote Access, né? Client-to-site. VPN SSL é a mesma coisa, e agora estamos falando de um terceiro recurso de VPN para client-to-site de nova geração, que permite, eu acho que ter uma granularidade ali em questão das políticas de rede que você consegue fazer também. E antes você tinha um modelo Remote Access global, todo mundo recebia o IP dentro do mesmo range, e você criava a sua política de firewall, né? Criando ali os módulos de inspeção, talvez de forma global. E agora você consegue, com o NGVPN, além da questão de você conseguir trabalhar com outros protocolos, você consegue também diversificar ali os perfis de liberação para os usuários que estão conectados nela. Bem lembrado. Então, a gente implementou na VPN o conceito de hubs, né, ou suítes. Então, eu posso criar um hub para um determinado usuário, um outro hub para outro usuário, com outro range de IP, um mudo default gateway, ou outro só com rotas estáticas. Então, a granularidade que a gente consegue trabalhar no VPN, no NGVPN, se tornou maior. Então, posso ter N perfis e eu consigo vincular esses perfis por usuário, e o usuário, na hora da configuração, ele escolhe qual hub ele quer conectar. Daí ele recebe configurações distintas, desde que o usuário ou o grupo dele esteja permitido para se conectar naquele hub. Bem lembrado. De bola. Podemos seguir. Bom, para finalizar, né, a gente está falando um pouquinho do Blockbit Lab. Esse relatório vai estar disponível, o marketing vai estar disponibilizando. Então, a gente está trazendo, né, os volumes totais de assinaturas na Blockbit, assinatura por tipo de solução, quanto que cresceu essa base, quais são as principais problemas de segurança e como que a gente tratou isso mês a mês, e dando destaque para alguns cancers e problemas que ocorreram grandes aí nesse último semestre, e teve casos que a Blockbit conseguiu disponibilizar assinaturas de bloqueio e mitigação desse problema primeiro do que os vendors do mundo, os vendors concorrentes da Blockbit. Então, esse relatório vai consolidar tudo isso, né? Dando um pouquinho dele aqui, passando rapidamente para vocês, né? Aqui toda a agenda. A gente vai estar disponibilizando informações de todas as assinaturas, o que está ocorrendo, o que está crescendo na base da Blockbit, todo o desenvolvimento, né? Como normalmente os laboratórios de Threat Intelligence no mundo disponibilizam, a Blockbit agora vai passar a disponibilizar também semestralmente. Então, vocês devem estar recebendo, disponibilizando esse relatório no site. Ele vai trazendo algumas informações interessantes, né, do que a Blockbit tem feito aqui para trazer o Threat Intelligence, né, a inteligência de segurança dos seus clientes. Aqui só um exemplo, né? Só em abril a gente classificou mais de 30 mil assinaturas, ou sites,
conteúdo, desenvolvemos mais de 500 assinaturas de IPS, os novos ataques, né? Então, totalizando aqui a base perto de 50 milhões de URLs classificadas. Então, a gente está trabalhando forte para cada vez estar mais antenado e mais próximo para fazer essa segurança para os nossos clientes. E, por último, finalizando aqui a última pesquisa, a gente pedir ajuda a vocês para definir os próximos temas das próximas calls, aí, nos nossos próximos webinários. Eu conto com a ajuda de vocês. E depois da pesquisa, a gente está aberto para tirar dúvidas. A gente encerrou a demonstração. Agradecer a todos aí que estão colaborando. Sem vocês, cada vez fica ficando melhor aí, tendo essa interação, né? Fica interessante, não fica só a gente derramando conteúdo, e eu gosto que vocês trazem essas informações para a gente. Olha, André, passando aí da questão do Chrome OS. É muito parecido com o do mobile. Eu acredito que a gente pode estar trabalhando sim. Como está no roadmap, eu já vou considerar essa opção quando a gente for estar trabalhando com Android. Acho que assim, a plataforma deve ser muito parecida, como é a do Linux, né? Acho que muito, muito parecido, né? É um Unix ou Linux lá por trás. É uma questão de estar no marketplace correto, né? O código é praticamente o mesmo, né? Então, acho que faz sentido. É anotar aqui para a gente já pensar nisso. E o objetivo da call, né, é realmente convidá-los a participar aí do beta, nos ajudar a lançar essa versão o quanto antes, o mais estável possível, principalmente nessas grandes novidades aí que foi uma implementação nova, né, a parte do DNS e do cluster, então que a gente conta com vocês aí, quiserem participar. Daí o Kelvin e sua equipe vai estar coordenando, dando todo o atendimento, suporte para que ocorra da melhor forma possível. É isso, Lucas. Muito obrigado, pessoal, bem contente aqui com o conteúdo trazido também. A gente acabou não falando sobre o LYSIS do DHCP, acho que mesmo pela questão do horário aqui, mas tem esse novo recurso também, na 241, disponível para beta, que seria a remoção de um endereço ali para um cliente da rede recebido. Ah, sim. Tem outras novidades, né? A gente falou principalmente das big pictures, né? Mas aí na hora que a gente vai estar disponibilizando o changelog completo, não só de novidades, tem coisas menores, coisas de interface. Um exemplo, na tela de bloqueio do WebFilter, agora incluímos mais duas informações lá. Quando vem a tela de bloqueio, ele fala qual que é a categoria da aplicação, qual que é o grupo da aplicação, coisas que vocês e os clientes vão pedindo de pequenas melhorias que a gente vai implementando, mas aqui a gente trouxe as principais, né? Que senão a gente fica aqui demonstrando bastante tempo, né? A gente tinha um time box aí de 1 hora, então a gente traz ali a cereja do bolo. Maravilha. Bom, é isso, pessoal. Ficaremos à disposição aí para os que quiserem participar do beta, né? Mandaremos o convite oficial por meio da nossa equipe de marketing. Contamos com o apoio de vocês aí, contribuição durante essa janela, né? É muito importante o feedback de vocês para que a gente construa cada vez mais um produto melhor. Então, é isso. Obrigado pela participação de todos aí. Obrigado também, Lucas, pela oportunidade. Obrigado. Show. Eu que agradeço, que ajuda bastante. Igual o Ediraldo perguntou ali como que é feito, né?
Você deixando o interesse, a gente retorna e faz a agenda e o acompanhamento com vocês. Que é um atendimento diferenciado, que não é feito pela equipe do suporte ali de pós-venda, é feito direto pelo time de desenvolvimento, time de produtos. Beleza, pessoal? Obrigado. Até a próxima.